Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que culto abençoado. Hoje é uma noite que não dá nem vontade da gente sair daqui. De tão abençoado e tão forte que é a presença de Deus nesse lugar. Quero fazer aqui meus agradecimentos iniciais. A vida do pastor Carlinhos, o anjo dessa igreja, com a pastora Eliette. Muito obrigado pela honra, pela confiança. Estendida aí também o nosso querido pastor Soares, né? Deus abençoe grandemente. E aos líderes, né, do departamento de família, o MIFADEF. Deus abençoe grandemente. Parabéns por esse trabalho tão lindo que vocês fazem, com tanta dedicação. Ao meu querido e amigo Claudinho, né, que me convidou, juntamente com meu esposo, para estar aqui, juntamente com a Isabela também, que é lá da nossa igreja. Obrigado, Belinha, por ter vindo. Né? Nós amamos esse povo. Como meu marido já falou, nós amamos esse povo aqui de Messejana. Temos um carinho muito especial por vocês. Deus abençoe grandemente. Quero agradecer ao meu esposo, né, pela honra, pela confiança também no ministério. Talvez se ele fosse um homem um pouco competitivo, ou quem sabe até com algumas ressalvas, ele teria meio que resistido, né, está aqui. Não, poxa vida, eu não fui convidado, minha esposa vai ser convidada, né? Então, porque tem marido que é ciumento, sim, tem esposa que é ciumenta, né, ministerialmente falando, mas não podemos ser assim, porque somos uma só carne, amém? Bendito seja o nome do Senhor, e sem mais delongas, eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Ruth, capítulo 1, versos do 1 ao 5. Eu não sei vocês pregadores, eu estou aqui gelada. Está aqui com o meu professor, antigo professor de teologia, irmão Javan. Meu Deus do céu. É uma honra para mim, viu, Javan? Deus abençoe grandemente. Aprendi muita coisa com esse homem de Deus. Ali no curso de teologia que nós fazíamos lá na nossa igreja. E eu não sei vocês, os pregadores, né? Eu, pelo menos, particularmente, eu sempre gosto que Deus confirme a palavra. Deus me direciona, mas eu sempre peço uma confirmação a Deus. E Deus, misericordiosamente, Ele confirma através do louvor, através da palavra de alguém, da própria palavra de Deus lida. E o irmão Ivan, quando começou a fazer a leitura oficial aqui, eu fiquei feliz porque o Senhor confirmou através do Salmo 112, lá no versículo 7, que diz assim: esse homem que o salmista fala, ele não teme as más notícias, ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth, capítulo 1. Deixa eu só abrir aqui o meu, estava lá em Salmo. Do verso 1 ao 5 diz assim a palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Louvado seja o nome do Senhor. E o título dessa mensagem nos faz uma pergunta: quem é você na crise? Quem é você em meio à crise? Porque festa, todo mundo gosta de festa. Todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta da hora do presente, todo mundo gosta dos palácios da vida, mas das crises, não é todo mundo que está preparado para enfrentar as crises que nos sobrevêm. E crise, ela vem para todo mundo. Ela não escolhe, ela não faz acepção de pessoa. Crise vem para todo mundo, seja ela conjugal, seja crise de maternidade, seja crise financeira, seja qual crise for, de qual relacionamento for, seja crise espiritual, qualquer um de nós estamos sujeitos a essas crises. E aí nos fica uma pergunta: quem sou eu e quem é você no meio dessas crises? Qual é o nosso comportamento? Como é que a gente se comporta em meio a essas crises? A gente foge? A opção é fugir da crise?
ou enfrentá-la. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente vai ver no decorrer dessa mensagem o posicionamento de um homem chamado Elimeleque, o sacerdote de uma família, que infelizmente tomou uma decisão precipitada de sair com toda a sua família de Belém de Judá para uma terra estranha. E eu quero começar dizendo para você que Deus nem sempre vai resolver as nossas crises nos mudando de lugar. Deus nem sempre vai resolver a minha crise e a sua crise nos transferindo de um lugar para outro. Não existe receita. Bendito seja o nome do Senhor. E só para a gente ter um contexto aqui do significado dos nomes, que é muito importante, porque a nação de Israel, ela dava muita importância ao significado dos nomes das pessoas. E Elimeleque, o nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. Lá na frente a gente vai ver isso. Noemi, no hebraico, significa agradável. Agora o que me estranha é esse pai e essa mãe colocar o nome dos seus 2 filhos de uma forma tão estranha, com um significado tão estranho e tão pesado espiritualmente. O nome de Malom significava doença, enfermidade. E o nome de Quilion significava quase morto, definhamento. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, que nós proferimos. Porque elas têm poder de vida e poder de morte. Imagine todas as vezes que aquela mãe e aquele pai chamava Malom, doença, enfermidade, Quilion, definhamento. E Belém significa casa do pão. E a Bíblia diz que estava faltando pão na casa do pão. Só para a gente fazer uma pequena introdução aqui, num contexto para alguns que não entendem. Essa época era a época dos juízes, a época em que os juízes governavam, a época em que os juízes lideravam, certo? Esse período dos juízes foi muito conhecido por um período de desordem, em todas as áreas, socialmente falando, espiritualmente nem se fala, economicamente falando, um período de desordem social e religiosa. E esse período ele foi dado início quando Israel, quando o povo escolhido de Deus decide abandonar a Deus. O povo de Israel decide apostatar da fé, abandonar a sua fé para adorar outros deuses, para buscar deuses estranhos. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que Israel saía do centro da vontade de Deus, Deus mandava um juízo para Israel. Fosse através de peste, de enfermidade, de fome, de guerra. Sempre Deus levantava um opressor para subjugar Israel, para que Israel pudesse entender que só no Senhor, bendito seja Ele, deveria existir a plena confiança, a plena esperança, a plena adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe negociação no reino espiritual. Não podemos ficar em cima do muro no reino espiritual. E aí o período de juízo foi marcado por esses indicadores aí, esses fatores. Interessante que no período do juízo, eu me lembro muito bem quando o professor Javão falava muito, né? Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, né? Cada um fazia o que achava certo. Priscila fazia o que ela achava certo. Isabela fazia o que ela achava certo. Lidiane fazia o que ela achava certo. Paulinho fazia o que ele achava certo. Imagine aí a bagunça que era. Cada um por conta de si mesmo. Cada um por conta de si mesmo. Um período de juízes foi conhecido por esse período turbulento em que cada um fazia aquilo que achava certo. Não buscavam a Deus, não consultavam-se a Deus. Alguma semelhança com os dias atuais? Em que muitos não querem mais se submeter a autoridades pastorais? Alguma semelhança com os dias atuais em que muitos não querem mais se submeter nem dentro dos seus lares? Esposas não querem mais se submeter a maridos. Filhos não querem mais se submeter a pai e mãe. Graças a Deus que aqui não tem. Mas em outros contextos aí fora, tem. Uma triste realidade, mas tem. Infelizmente. Então a fome era um dos indicadores de que Deus vinha
trazer juízo para o seu povo. Interessante é que as terras de Moabe eram terras estrangeiras. Era terra de um povo pagão. Eglon, quando o rei de Moabe, ele subjugou Israel por 18 anos. E aí fica uma pergunta: o que quer Elimeleque, um homem judeu, um homem israelita, sair da casa do pão, sair da sua terra, do meio da sua parentela, para ir para uma terra estranha, onde um rei havia maltratado o seu povo, subjugado o seu povo por 18 anos. Precisamos ter cuidado quando os contextos das adversidades estão diante de nós. Querido, se eu e você não atentarmos para tão grande salvação, se eu e você não focarmos os nossos olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós vamos perecer. Porque no governo não há esperança. Nos homens muito menos, e glória a Deus por isso. Porque somos falhos, mas dependemos daquele que é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe somente para Ele. Quando a adversidade chegar à tua porta, quando a adversidade chegar à tua casa, olhe somente para o Senhor. Busque a direção dEle. Interessante é que quando eu e você saímos de casa, que a gente não conhece um trecho, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Ligar o GPS. Se eu não conheço a rua para a qual eu vou, o endereço para o qual eu vou pedir a ajuda do GPS. E a gente está hoje disposto a ouvir a voz do GPS, se o GPS já matou até gente, sabia? Sim, porque já colocou pessoas no cheiro do queijo, como fala aqui no Ceará. Porque não se conhecia o trajeto. Então, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ouvir tudo que é voz ao nosso redor. Voz de GPS, voz de professor, voz de mestre, voz de... Tudo que é voz ao nosso redor nós vamos ouvir. Menos a voz de Deus. E isso é muito preocupante, porque eu e você precisamos parar para ouvir a voz de Deus. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando Ele fica em silêncio. Principalmente, mais ainda, quando Ele diz não. Vocês já prestaram atenção que a gente nunca chega, o pai ou a mãe, quando a criança pede uma coisa, o pai ou a mãe diz assim, não. Aí o filho pergunta, por que mamãe não? Não é assim? Por que papai não? Agora quando o pai diz sim, por que não pergunta? Por que papai o senhor deixou? Por que mamãe a senhora deixou? A gente não questiona quando a gente recebe o sim, a gente só questiona quando recebe o não. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o não de Deus, ele é protetivo. O não de Deus, Ele nos blinda, Ele nos protege, Ele nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem a segunda parte da história, onde a fome é instalada. A crise, as necessidades básicas de um ser humano é instalada naquele contexto. E eu acho que não tem coisa pior para humilhar um homem e uma mulher, um ser humano, do que a fome. É humilhante. A fome, ela humilha. Elimeleque, ele percebe que Belém está faltando pão. Ele começa a ouvir o contexto das coisas, as más notícias. E Elimeleque, ele decide sair com a sua família da casa do pão, que naquele momento não tinha pão, para uma terra estranha. Quantas pessoas já não se mudaram do Brasil por conta de uma má notícia? Quantas pessoas já não mudaram do seu país de origem? Já não imigraram para outro país por conta de uma crise, por conta de uma má notícia? Mas eu quero dizer para você que Deus é o Deus que está conosco em meio às crises. Deus é aquele que nos sustenta em meio às crises. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Se nós percebermos o texto, a Bíblia não registra que a família de Elimeleque estava passando fome. Era um contexto da terra. Era um contexto daquela situação. Mas a família de Elimeleque, a Bíblia não registra que a família deles estava passando fome. Quantas pessoas não estão aí passando fome em Fortaleza? Mas nós estamos aqui, supridos, aleluia, com
com as nossas necessidades supridas, aleluia, em Deus. Muitos de nós já fizemos mais de 3 refeições hoje ao dia, porque Deus tem sido fiel na minha e na sua vida. Deus não tem deixado faltar, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos saber agradecer por isso. Então, o fato de ter alguém passando fome, algumas pessoas passando fome, vivendo uma crise, não quer dizer que aquilo ali também vai me assolar. Deus, quando levou o povo para o deserto, Deus fez questão de dizer para eles: sabe por que eu trouxe vocês para o deserto? Para provar o coração de vocês. Para vocês verem, eu não, porque eu já conheço o coração de vocês. Antes mesmo de vocês serem formados no ventre da mãe de vocês. Mas para vocês verem como vocês são ruins, como vocês são maus, como vocês são egoístas, como vocês são ingratos. Tem crises que vai chegar para mim e para você, para provar o que é que está aqui dentro do nosso coração. E que Deus guarde o nosso coração, queridos. Que o Senhor possa nos blindar. Louvado seja o nome do Senhor. E que eu e você olhe somente para Ele. Aleluia. Cuidado com as suas necessidades. Cuidado com aquilo que você tem falta. A falta de alguma coisa na minha e na sua vida pode nos levar até a morte. Assim como foi com o caso desse homem. Cuidado com a falta de alguma coisa na sua vida. Porque quando eu e você temos falta de alguma coisa, e a gente dá muito foco naquela ausência, naquela falta, eu e você vamos ser tendenciosos a pecar contra Deus. A nos precipitarmos. Foi assim, de Gênesis a Apocalipse, a gente vê casos na palavra de Deus dessa forma. Lembram do filho pródigo? O filho pródigo pediu a sua herança antes do pai morrer. Desonrou o pai em vida. Me dê minha herança, me dê a parte que me cabe. Foi para uma terra longínqua, a Bíblia fala. Precipitadamente. Não pensou 2 vezes antes de tomar essa decisão. E já lá longe, quando ele perde tudo, quando ele gasta tudo dissolutamente, a Bíblia diz que ele começa a ser humilhado, envergonhado. A Bíblia diz que aquele filho desejou comer lavagem de porco. Foi quando ele caiu em si, o seu juízo voltou. E ele disse: na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai comem com fartura, tem comida com fartura, e eu estou aqui com fome, desejoso de comer lavagem de porco. Então perceba que a ausência que aquele jovem tinha, a falta que ele sentia, de simplesmente curtir a sua vida dissolutamente, do jeito que ele bem queria e bem entendia, trouxe sérios prejuízos para aquele jovem. E não foi diferente com outras pessoas da palavra de Deus. Lembram de Esaú? Cuidado com a fome, Esaú. Cuidado com o desejo exagerado. Cuidado com a concupiscência dos olhos. Cuidado com a concupiscência da carne. A Bíblia diz que Esaú, perito em caça. Como é que uma pessoa perita em caça sai para caçar e volta sem nada? E pede para o seu irmão um guisado ali de lentilhas. Seu irmão estava fazendo um prato de lentilhas. E troca pelo direito de primogenitura. Esaú desprezou o direito de primogenitura. Por causa de quê? De uma necessidade. Da falta de alguma coisa. Porque ele estava simplesmente morrendo de fome. Quantas vezes eu e você nos deparamos com situações e nos encontramos morrendo de sede, porque eu estou morrendo de fome, porque eu estou super ansiosa para fazer isso, e nem sequer consultamos a Deus. Cuidado com a espera, Sara. Sara tinha falta de um filho. A ausência de um filho na vida de Sara machucou tanto Sara. Ela foi tão humilhada, tão desprezada. Não pelo seu marido, Abraão. Mas era, naquela época, infelizmente, a mulher que não tinha filhos, ela era humilhada. Ela era constrangida.
ela era desprezada e Sara tinha falta de um filho. Só que a falta exagerada de um filho fez Sara pecar. E até hoje nós sofremos a consequência da precipitação de uma decisão que Sara tomou. E fez com que o seu esposo fosse participante daquela situação. Então, cuidado com as suas necessidades. Ei, Elimeleque, cuidado com a fome. Cuidado com a fome. Eu quero dizer aqui para você nessa noite, a fome não vai assolar ninguém aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a fome não vai assolar a tua casa. Podemos ter problemas no governo, podemos ter problema na economia, seja no que for, mas Deus está cuidando do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com os desejos exagerados. Cuidado com o que você não tem. O significado do nome Elimeleque, como eu falei, significa meu Deus é rei. Se eu tenho um rei, logo eu sou um súdito. Eu tenho que fazer aquilo que o meu rei manda, concordam comigo? E naquela época, se uma pessoa não fizesse o que o rei mandava, era faca na hora, era cabeça decepada, era morte, era sinal de morte. Tinha que cumprir os editos do rei. Mas nós temos um rei por excelência, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu lembrei agora de uma brincadeira que uma vez meu esposo lá em casa fez comigo. E a gente estava tratando um assunto e ele disse assim: menina, tu cuida, tu me respeita que eu sou o rei, eu sou o rei. Eu disse assim: não tem essa história de ser rei, não, o rei é Jesus. Ele disse: não, Jesus é Rei dos Reis, eu sou o rei dessa casa. Lembra? Então Jesus, ele é o Rei dos Reis. Aleluia. E o nome de Elimeleque significava meu Deus é rei. Agora, a gente não vê uma coerência. É como se o nome de Elimeleque não fizesse jus às suas decisões. A gente não vê Elimeleque consultando a Deus. A Bíblia não registra Elimeleque consultando a Deus para tomar essa decisão de sair de Belém. Deus está convidando a mim e a você a consultá-lo antes de tomarmos decisões importantes na nossa vida. Para que não venhamos a perecer e nem colocar a minha família e a sua família em risco. A gente não vê Elimeleque conversando com Noemi sobre essa mudança. A esposa, não. A gente não vê. Eu vi Sara conversando com Abraão. Eu vejo Sara conversando com Abraão. Ainda que fosse para fazer algo que não era legal. Ainda que fosse para fazer algo que não era da vontade de Deus. Mas a gente vê Sara entrando ali numa certa concordância com Abraão. Mas a gente não vê Elimeleque tratando com Noemi. Dessa mudança que eles precisavam fazer. E aí é importante eu e você entendermos, principalmente os casados aqui. Homens e mulheres, maridos e esposas. Quando forem tomar uma decisão importante para a sua casa, participem essa decisão ao outro cônjuge. É muito importante, porque a Bíblia diz que casa dividida, ela não subsiste. Casa dividida não subsiste. Ah, irmã, mas é porque você não conhece minha mulher. Minha mulher é uma barraqueira, irmã. Minha mulher, quando sabe das coisas, misericórdia. É a sua mulher que você escolheu. Ninguém botou faca no teu pescoço para tu casar com ela. Ah, mas é porque o meu marido, irmã, tu não conhece meu marido. Porque ele é um estúpido, é grosseiro. O homem a gente mal fala, mal abre a boca, como já sai com 4, 5 pedras na mão. Foi o marido que você escolheu. Tudo tem um jeito de nós contornarmos uma situação. Para tudo tem um jeito. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Tem uma forma, tem um jeitinho ali de conduzir as situações. Principalmente quando dobramos o nosso joelho e pedimos sabedoria a Ele e estratégia a Ele. Então, nesse momento de decisão importante dentro de uma casa, precisamos deixar os orgulhos de lado. Vocês sabiam que muitas famílias pagam um preço por conta do orgulho de um dos cônjuges? Ou dos dois? O orgulho muitas vezes fala mais alto.
E sabe o que é que acontece? Quando tudo dá errado, lá no final, o resultado, uma das partes que não estava concordando muito diz assim: bem feito. Mesmo pagando preço dentro de casa. Bem feito. Eu disse a você que não fizesse. Eu disse a você. Só que está pagando preço também, porque faz parte daquele contexto daquela casa. Então compartilhem uns com os outros. Filhos, jovens solteiros aqui, adolescentes, não façam nada sem que sua mãe e seu pai não deem conta. A gente costuma muito dizer lá na igreja: se um jovem, um adolescente tem um assunto que a sua mãe e o seu pai não podem saber, seu pastor não pode saber, o líder dele não pode saber de mocidade, pode esperar que é furada. É embaraço, é laço do inimigo. Filhos, quer ir bem na sua vida? Compartilhe os seus sonhos com seus pais. Compartilhe as suas decisões com os seus pais. Não tem ninguém que ame mais você do que o seu pai e a sua mãe. Eles podem até não demonstrar da forma que você queria, mas não tem ninguém que ame mais um filho do que o pai e a própria mãe. Por mais estabanado que o pai seja, por mais desorientada que a mãe seja, mas a mãe e o pai são autoridades sobre a vida daquela pessoa. Interessante que eu vejo mais Elimeleque preocupado com a fome na região ali de Judá do que mesmo habitar em Moabe. Ele não se preocupou em habitar em Moabe, terra de pagãos. Elimeleque, a gente não vê Elimeleque preocupado com os filhos, com a condição espiritual dos filhos, com a vida espiritual dos filhos. Elimeleque não se preocupa de dizer assim: não, mas Moabe, terra de paganismo, povo estranho, povo inimigo de Deus, que subjugou o povo de Deus. Não, os meninos chegam lá, vão se desviar, vão casar com moabitas, coisa que Deus não permitia. O povo de Israel fazer aliança com mulheres estrangeiras, Deus não permitia. A gente não vê Elimeleque preocupado com isso. A gente vê Elimeleque preocupado com uma fome. Tenha cuidado quando a sua única preocupação for somente em resolver o problema naquele momento e não se preocupar com as consequências dele. Quando meu esposo ensinava aos jovens lá na sede, nós fomos líderes de mocidade lá na sede por 6 anos, quando estávamos lá. E na escola dominical, ele ainda é professor dos jovens, ele sempre ensinava, e até hoje tem jovem que lembra lá. E ele dizia assim para eles: ó, todas as vezes que vocês quiserem fazer algo errado, pecar contra Deus, faça o seguinte: antes de vocês fazerem isso, subam num banquinho e enxergue lá na frente o resultado dessa decisão que vocês vão tomar. Porque se você conseguir enxergar lá na frente os danos que essa sua decisão precipitada vai fazer, vai causar, você vai evitar, você não vai fazer isso. E assim é nas demais áreas da nossa vida. Nós precisamos enxergar as coisas não só no momento, mas lá na frente, as consequências que isso pode trazer. Portanto, não se mova sem a direção de Deus, queridos. Não tem GPS mais certo e que não vai botar você no cheiro do queijo, eu tenho certeza disso, é o GPS do céu. O GPS do céu não descarrega. Ou coisa ruim é você estar num trecho que você não conhece e que você já ouviu falar das redondezas, que o negócio é estreito e o celular descarrega e você perde o sinal do GPS. Meu Deus do céu, ou estreito grande. Mas eu quero dizer para você que o GPS do céu, ele não falha. A voz de Deus, ela não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Não faça do seu jeito, não faça na força do seu braço. Faça do jeito que Deus mandar, que é para ser. Por quê? Porque Deus, ele nunca perde o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 127, versículo 2. Deixa eu ler esse salmo aqui. Salmo 127, 2, ali ó. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama. Aos seus amados Deus dá até enquanto a gente dorme. Não é a força do meu braço, queridos. Não é a minha inteligência, não é a sua inteligência, não é o seu curso.
que você passou 4, 5 anos na faculdade se dedicando, renunciando noites de sono, noites de momentos de estar com a família, com amigos. Não, não é a sua eloquência, é a mão dele. É o braço dele, aleluia. É a provisão dele, louvado seja o nome do Senhor. Porque se ele não for conosco, a gente perece. Aleluia. Se ele não for conosco, a gente vai entrar em enrascada. Eu lembro-me de Agar, serva de Sara e de Abraão. Eu aprendi algo muito interessante que diz assim, ó: quando Deus aponta, ele paga a conta. Quando Deus aponta, pode ir sem medo, de olho fechado, que ele paga a conta, ele se responsabiliza, ele valida, ele ratifica, louvado seja o nome do Senhor. E Agar, o que é que acontece? Já estou caminhando para o final. Agar, ela engravida de Abraão. Quando ela engravida de Abraão, ela começa a ficar soberba para sua serva, para sua senhora Sara. Agar não se lembrou que aquilo que ela estava gerando não era para ela mesma, era para Deus. Era para Abraão e para Sara. Foi feito um acordo. E aí ela começa a ficar soberba e desprezar Sara. E Sara, como dona da casa, como patroa, como chefe, começa a ficar desconfortável com aquela situação e com razão. E a Bíblia diz que Sara começa a humilhar Agar. Começa a humilhar Agar, Sara começa a deixar as coisas ali mais estreitas para Agar. E o que é que acontece? Agar foge. Só que quando Agar foge, ela vai errante no seu caminho, o anjo do Senhor encontra-se com Agar. Deus não tem responsabilidade em fugas que Ele não me mandou ir, e você também. Deus não tem responsabilidade com fugas que eu e você fazemos por conta própria. Tem que ser na direção dEle. Quando o anjo encontra-se com Agar, pastor Carlinhos, ele diz assim: Agar, serva de Sarai. Só para lembrar a ela, para quebrar o orgulho dela, do que o que ela estava gerando não era tão somente dela. Tem coisas que, se a gente não tiver cuidado, no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, a gente vai gerar e vai achar que é para nós mesmos. Aí a gente começa a ficar metida, começa a ficar orgulhosa. Não, é para Ele, aleluia. É para Ele, é para glorificar o nome dEle. Aí o anjo diz assim: para onde você vem? De onde você vem? Para onde você vai? Não, porque Sara está me humilhando muito. Pois faça o seguinte, volte para lá. Agar pensava que o anjo ia massagear o ego dela. Só que Deus não tem filho predileto, não. Deus não tem negócio de massagear ego de ninguém. Nem Davi, o homem segundo o coração dele, Deus não fez isso. Aí Deus manda Agar voltar. Volte lá para sua senhora. Vai resolver as coisas por lá. Porque Deus não gosta de negócio desmantelado, não, viu? Deus não gosta das coisas quebradas, não. Pastor Luiz Hermínio tem uma frase muito linda que ele diz que quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra todinho lá na frente. Ela ainda era escrava. Quer ela quisesse, gostasse ou não. Volta lá para a casa da tua senhora. Vai chegar um momento que eu vou tirar você de lá. Não te preocupa não. Você está grávida. Vai gerar um menino. Está gerando um menino. O nome do menino vai ser Ismael. Aí o anjo do Senhor começa a conversar com Agar e dizer para ela como é que ela ia proceder. E ela volta. Aí sim, no segundo contexto, no segundo momento, nasce a promessa, nasce Isaac dentro da casa daquele casal. E certo dia, a Bíblia diz que Sara observou que Ismael estava brincando com Isaac. E aconteceu lá algo de irmãos. Que é normal o irmão brigar com o irmão. Qual o irmão que nunca brigou aqui? Meu Deus do céu, bota uma asa de você aqui, meu filho, só pro céu. Porque lá em casa o negócio era pesado. Ringue mesmo que só Jesus na causa. Mas hoje a gente se ama. Então Sara observa e diz assim: olha, Abraão, chega cheia de razão para Abraão, né? Olha, Abraão, o filho da escrava não vai herdar com meu filho não, viu? Pode mandar essa escrava embora com seu filho. A Bíblia diz que Abraão ficou de coração pesado, porque Ismael também era filho dele.
E ele, como pai, ele ficou de coração pesado. Só que aí o anjo do Senhor, Deus fala com Abraão e diz assim: Abraão, faz o que Sara está pedindo. Tá tudo legal, estou de acordo. Despede Agar e despede o menino. A Bíblia diz que Abraão despediu Agar e a criança com um odre de água e com pão. Se fosse hoje, dava justiça, viu? Lá na casa de Abraão, batia na porta dele o oficial de justiça, porque um homem pode de rico daquele, despediu uma mãe do filho dele, só com odre de água e pão. Mas sabe o que é que Deus estava querendo dizer para Agar? A sua provisão não vem de Abraão, a tua provisão vem de mim. Aleluia. Não confie no homem, não confie nos tesouros da terra. Aí Agar sai com o menino errante pelo deserto. A Bíblia diz que acaba o pão, acaba a água que Abraão deu, porque agora vai surgir a água que Deus vai dar. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira fuga, Deus abriu o poço, abriu a fonte para Agar? Não. Mandou ela voltar, porque ela saiu sem consultar o Senhor, sem ser na direção de Deus. Agora, no segundo momento, quando Agar está chorando, ela coloca o menino numa árvore, debaixo de uma árvore, a uma certa distância, para olhar o menino morrer. E eu quero dizer aqui para você nessa noite uma palavra profética: não vai morrer. Deus vai fazer viver, louvado seja o nome do Senhor. Deus vai dar vida novamente. E aí sabe o que é que acontece? O anjo do Senhor se apresenta a Agar e abre os olhos dela. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor faz a Agar enxergar um poço bem à sua frente, para que ela pudesse ali saciar a sua sede, a sua fome com a sua criança. Não fuja das crises sem que Deus te direcione. Cuidado, Elimeleque. Consulte a Deus antes de tomar decisões importantes na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe as suas decisões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.